Olá, tudo bem? Tudo bem, Prof. Beatriz? Minha convidada já chegou. Olá, Olá, tudo bem, Laura? Tudo certo? tudo bem, querida? Tudo certo, sim. Tudo? Então, a Laura foi a minha prof, uma mestre super especial. Eu vou deixar tu se apresentar, Laura, para as pessoas que estão aqui assistindo e que vão assistir depois também. Então, tá. Bem, pessoal, boa tarde a todos. Então, queria agradecer a Elisângela por esse convite para hoje à tarde a gente conversar um pouquinho sobre a importância do brincar. Bem, eu sou psicopedagoga, tenho experiência há mais ou menos 20 anos na área da educação, atuando em diversos segmentos, enfim. E desde o ano passado eu iniciei a minha empresa que é a Brinca Comigo e que tem tudo a ver com a temática de hoje, assim, achei bem legal a gente poder falar a respeito disso, porque a minha intenção é justamente falar um pouquinho sobre o que eu acho importante, assim, com relação à questão do brincar, que a princípio parece que é um tema tão já falado, né? Nas escolas também, né? A importância do brincar, as famílias, né, também já sabem, é importante brincar, mas será que de fato as nossas crianças em 2020, né? Estamos no ano de 2020, será que as nossas crianças estão brincando de uma forma assim saudável, né? Então a ideia hoje seria conversar um pouquinho sobre isso, ter uma reflexão. E será que elas estão sendo vistas, né, Laura? Acompanhadas? Quando a gente entra nessa temática, assim, eu fui escrever também algumas coisas que eu queria, não queria deixar passar, e aí a gente começa a pensar, né? ah, Será que os brinquedos estão sendo adequados? Surge tanta coisa, né? Tem tanto assunto para falar sobre isso, né? É verdade, tem. Eu também fiz um roteirinho aqui que eu até te passei antes, né? Para a Sim. gente refletir sobre algumas coisas que o tema já é bastante falado, assim, mas a nossa proposta hoje é olhar algumas questões que talvez ainda não aconteçam no brincar das crianças, né? Apesar de ser algo assim, talvez óbvio, mas nem tanto, na verdade, né? Depende de quem está olhando para o brincar, né? Porque daqui a pouco, para algumas famílias, brincar seja bom, tem um monte de brinquedos no quarto, tá ok, tem tablet, tem TV, tem videogame, então tá tudo certo com o brincar do meu filho, né? Mas não é bem assim, a gente precisa ficar atento a algumas questões com relação ao desenvolvimento das crianças, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Sim, e até o que a gente oferece para eles brincar, né, Laura? Porque eu sempre comento aqui até com os pais que a gente orienta, assim, como eu dou oficina de educação emocional, então a gente sempre passa algumas orientações no fim, né? A gente atende os pais e conversa. E eu sempre digo para eles assim que é uma coisa que me incomoda muito é o brinquedo vazio, sabe? A gente, quanto pais, assim, até eu já cometi esse erro de ir numa loja comprar um brinquedo que não oferece nada. Eles custam uma fortuna e não oferece nada para a criança, né? Além, a criança acaba não tendo muita interação, ele praticamente, às vezes, os brinquedos brincam sozinhos, e a gente teria tantas outras possibilidades com brinquedo mais desestruturado ou com alguns brinquedos mais pedagógicos, né, que a gente pode oferecer para eles, enfim, né? Mas a gente vai falar também sobre isso, né? E isso é uma das coisas que eu admiro no teu trabalho do Brinca Comigo, por causa do material também que tu utiliza para as crianças brincarem e criarem, né? Uhum. Isso, a proposta da Brinca Comigo é fazer um resgate de um brincar mais simples e com materiais não estruturados. O que que seriam esses materiais não estruturados? É conseguir olhar para um rolinho de papel higiênico e enxergar uma possibilidade de tantas coisas para serem feitas, né? Porque, na verdade, isso que tu estava mencionando sobre os brinquedos, né? Na verdade, assim, o que que se percebe com relação aos brinquedos? Que cada ano que passa, os brinquedos eles acabam se tornando mais sofisticados. Cada ano eu fico assim apavorada com a sofisticação dos brinquedos e o alto custo embutido nesses brinquedos, né?
Então, tem profissionais pensando, assim, uma forma de agregar valor, digamos assim, ao brinquedo, mas é importante nós estarmos atentos, nós pais, que na verdade é um equívoco pensar que eu, comprando um brinquedo que custa R$ 560 para o meu filho, ele vai se desenvolver, ele vai ser uma super criança porque ele tem um super brinquedo. Então, não é por aí que as coisas acontecem, né? Na verdade, quanto menos estruturado um brinquedo, o que que significa estruturado? Quanto menos pronto ele vem, mais possibilidades a criança tem de criar, de inventar. Ela vai enjoar muito menos do seu brinquedo. Eu cansei, gente, de atender famílias na clínica, assim, quando as crianças apresentam dificuldades de aprendizado, né? Eu cansei de atender famílias que mencionavam que compravam. Eu me lembro de uma situação agora que eu queria relatar, de uma menina de 3 anos de idade e que a família mencionava, assim, indignada, que recém tinha comprado. Eu não consigo lembrar o que que era. Era um carrinho. Era um carrinho onde ela entrava dentro do carrinho e o carrinho era motorizado, né? E buzinava, tocava musiquinha, enfim. Não é aquele de pedalar, é aquele que tu entra dentro do carrinho e tu liga ele e ele sai andando. A família me contando indignados, assim, que eles recém tinham dado esse presente para a menina e que ela, na verdade, ela olhou 2, 3 vezes, andou 2, 3 vezes e já não quis mais saber do brinquedo, que ele já não era mais interessante para ela. Até porque eles mencionaram a quantidade de brinquedos que essa menina tinha dentro do quarto dela. Então, duas questões que eu queria mencionar aqui sobre os brinquedos, né? A questão de se o brinquedo ele vem tão pronto que a criança não precisa fazer nada, ela enjoa, gente. Isso a criança, na verdade, ela tem desejo, ela tem curiosidade, ela quer inventar, ela quer fazer. Se o brinquedo é limitado, andou uma vez, andou duas, andou três, andou quatro, andou cinco, acabou. A minha experiência vai ser sempre a mesma. Ele não possibilita que ela faça coisas diferentes, né? Então, ali já acabou o interesse. E a outra questão que eu estava falando, agora eu me perdi. Duas questões. Que o brinquedo ele não pode vir pronto, né? Que ele tem que ser Sim, desestruturado. e que a importância dele ser desestruturado, enfim, bom, depois daqui a pouco volta ao meu raciocínio. Mas o quanto às vezes a gente investe muito dinheiro, né, em brinquedos que a gente pensa que isso vai ser ótimo para os nossos filhos e na verdade é o contrário. Isso, além da gente gastar excessivamente em algo que não é necessário, e aí a gente tem que trabalhar muito mais e ficar muito menos tempo com nossos filhos, para dar coisas que para eles, na verdade, mais atrapalham do que ajudam. Ah, eu acho que eu estava falando do excesso de brinquedos, né? Sim, do Quando uma excesso. criança tem um quarto com muita quantidade de brinquedo, isso acaba até sufocando a criança. É como se ela não tivesse um respiro, é como se ela não soubesse para onde que ela vai, porque acaba ficando uma bagunça gigantesca e a criança não consegue nem se orientar para qual brinquedo ela vai utilizar. Então, só para a gente ficar atento, assim, porque a gente liga a televisão e nos desenhos, nos canais que tem desenhos animados, né, é uma enxurrada de ofertas. A gente vai para o shopping, a gente vai numa loja de brinquedos, é muita oferta de brinquedos novos, diferentes, lindos, coloridos, atrativos, né? Então, que a gente possa ficar atento e não se distrair com isso tudo e poder analisar o que que precisa, o que que não precisa, né? Mesmo que a criança peça, será que eu tenho que dar? Ou será que é importante eu dizer, olha, isso não dá para comprar, né? Até pensando na questão do preço, às vezes tem uns preços assim que são, eu acho, abusivos e se a gente for ver, por exemplo, o valor de um, sei lá, um brinquedo que eu falei, R$ 560, daqui a pouco é um valor que uma criança que está com alguma dificuldade, né, ela poderia ser utilizado esse valor para fazer uma terapia, por exemplo, né? E Poderia ser. interessante, né, Laura, que isso reflete muito também a quantidade de horas que as crianças ficam na frente da TV e das telas. Porque tu vê que naqueles videozinhos que eles olham no YouTube, as lojas, tem algumas menininhas, né, ou meninos que são YouTubers, eles acabam recebendo, né, os brinquedos das lojas, das fábricas, e aí eles fazem propaganda. Na TV fechada também,
uma enorme quantidade de propaganda. E eu sempre digo, né, que esses brinquedos, eles são tão prontos que eles brincam sozinhos, então a criança não se sente nem incluída, né? E a gente tem notado, eu tenho notado muito, assim, a falta de repertório, às vezes, das crianças. Quanto mais brinquedo elas têm, menos repertório para, menos falam, menos interagem, menos criam, né? Então a gente nota assim que atrasa, atrapalha, como tu disse, o desenvolvimento, e ao mesmo tempo eles estão ali para suprir uma falta, né? Esses brinquedos, às vezes, eles vêm para suprir, então a gente tem que parar um pouquinho para analisar o, qual é o papel que esse brinquedo vai ter na vida do nosso filho, né? Porque eu vejo assim, aqui quanto os pais que mais trabalham fora, que estão menos presentes, eles acabam dando brinquedos mais caros, né? Isso a gente vê em pesquisas, a gente vê e até na fala de alguns pais, assim, a gente nota, né? Dos nossos convívios. Então, às vezes, simplesmente, eu não tô muito em casa, né? Aí eles me pedem, aí eu quero suprir aquela falta e acabo dando um brinquedo. Sinceramente, eu nunca fui de comprar brinquedo muito caro, principalmente para minha filha. Meu filho até, ele pegou uma época que eu até comprei uns brinquedos mais, assim, elaborados. E aí, outro dia eu entrei numa loja aqui em Nova Prata e me apavorei. A minha filha me pediu a casa da LOL. A casa da LOL custa R$ 3.000. E eu nem me passou pela cabeça dar, mas eu entrei e na clipe aqui tinha a casa estava bem na frente do caixa, assim, para chamar a atenção das meninas. Eu nem pensei que existisse um brinquedo tão caro assim, um brinquedo tipo casinha de boneca desse valor, né? Então eu fiquei pensando, nossa, olha o valor de investimento, de vida, de tempo, né? Eu sempre uso a frase do Mujica, né? Que a gente não gasta dinheiro, a gente gasta tempo de vida que a gente precisou trabalhar para ganhar aquele dinheiro, sabe? E não é porque eu teria ou não que eu deveria comprar. Eu sempre penso nessa questão sustentável também, né? Porque a gente vê que a gente acaba tendo que trabalhar, às vezes, tanto para comprar coisas que a gente não precisa ter, né? Então, entrou naquela fala que tu teve, assim, então é uma reflexão que a gente precisa fazer, né? Uhum. E eu vejo também que algumas vezes nós, pais, agora vamos incluir, porque eu sou mãe também, às vezes a gente se sente um pouco culpado, assim, de dizer não para a criança, de um desejo que ela tem tanto de algo que ela viu na televisão, né? As meninas com a tal da LOL, assim, gente, é impressionante ver o como essa boneca, essa tal da LOL, virou uma febre, assim, e como as pessoas que vendem, agora me fugiu o termo das pessoas que trabalham com isso, o pessoal do marketing, enfim, trabalham de uma forma tão intensa, usando inclusive o psicológico, assim, analisando como a criança pensa, como ela raciocina, porque na verdade tudo que é relacionado a personagens é caríssimo. É caríssimo. E eu me lembro que até no início do ano, desse ano, eu fiz uma postagem nas redes sociais eu fui até uma loja de material escolar com o meu filho e eu decidi que eu iria comprar a lista de material escolar com ele. E eu até escrevi nas redes sociais, fiz uma foto e tal. E eu mostrei para as pessoas o valor que custaria a lista completa se o meu filho tivesse escolhido materiais escolares de personagens, tá? Se fosse o dobro e até um pouco mais. Como ele é menino, eu vejo que tem alguns personagens que são um pouco mais light, assim, mas eu vejo que o universo das meninas é muito mais explorado nesse sentido, né? Em tudo, Então, a né? questão. Em roupa, em brinquedo, em todos os sentidos é mais explorado a menina. E aí eu me lembro que naquele dia que eu fui com o meu filho, eu conversei com ele a respeito disso, daí até a gente foi com o tempo, e aí ele escolhia o que ele queria, eu tentava mostrar assim, olha, isso aqui está dentro do que a gente pode. E aí teve algumas situações que ele escolheu, acho que era, por exemplo, uma régua de um personagem, né? E aí a gente fez a gente equiparou o valor da régua do personagem à régua comum, o valor que tinha, né? E aí depois, então eu deixei ele comprar, mas a gente fez uma troca de por exemplo, o caderno, então tinha que ser sem personagem. Ele tinha que ser de carro, de alguma coisa assim mais básica. E aí, por que que eu tô comentando isso? Porque isso a gente consegue fazer com as crianças, essa negociação.
Mas eu vejo, assim, que as mães, nós mães, que geralmente são as mães que fazem isso, a gente já vai direto na compra daquilo que é mais caro, assim. Eu vejo que nós estamos um pouquinho atrapalhadas com isso, no sentido de comprar a mochila mais brilhante que tem. Cara, na escola que meu filho estuda, tem umas mochilas que eu acho que custam uns R$ 500. E tu Porque sabe que aqui a escola teve uma ideia, aqui a escola teve uma ideia brilhante, que eu achei brilhante, eu optei. Eles fizeram uma mochila para a escola e quem quisesse comprar, comprava. E foi um valor super acessível. Foi tipo R$ 90 a mochila. Eu achei o máximo, comprei. Aí depois, na época que eu fui comprar material escolar, aí eu até me senti um pouquinho culpada, sabe? A gente, como mãe, né? Porque a mochila é azul da escola, né? E aí a minha filha foi comigo também fazer a compra do material. E ela olhou todas aquelas mochilas carésimas, sabe? E ela me disse, mãe, mas eu queria tanto uma mochila. Daí eu conversei, acabei fazendo as trocas, enfim, como tu diz, né? Mas tu sabe, Laura, que a gente tem como explicar para eles e mostrar para eles, né? Eu me lembro que eu trabalhei muito tempo antes de trabalhar de psicopedagoga, eu trabalhava em loja. E isso a gente via nítido nos calçados, os royalties que se cobram, né, dos personagens. E uma maneira da gente ver nitidamente é o Havaianas, né? Porque o Havaianas é o mesmo, todos, adulto, infantil, ele é o mesmo material. Só muda o personagem, né? Se é de criança, tem personagem, custava às vezes 10, R$ 15 mais caro. Então, isso é para a gente ter uma pequena noção do que envolve essas questões de personagens, né? verdade, verdade. Bom, dá para escutar direitinho aí? Tá tudo bem? Tudo certo. Aqui sim, o pessoal tá escutando bem aí? Vamos ver Acho se o que sim, pessoal. acho que tá bem. Acho que tá super Então, tá. bem. Então, eu vou dar sequência aqui. Eu tinha feito algumas anotações, agora eu vou começar meio que seguir, porque eu queria realmente falar sobre algumas coisas que eu anotei aqui. A questão do brincar, por exemplo, que eu tinha anotado aqui, o como eu vejo que é um pouco banalizada essa questão do brincar é importante na infância. Eu vejo que as pessoas ainda não estão atentas para a real importância. Porque o brincar para uma criança não é de qualquer jeito, não é qualquer coisa, não é assim, se dá, se brinca, né? Não, a criança tem que brincar. Porque assim como nós adultos, o trabalho, ele é algo que nos torna sujeitos, né? Nós nos sentimos pessoas responsáveis, né? Nós percebemos que o que a gente faz tem valor. Para a criança, é a mesma equivalência o brincar. Então, o brincar, ele é um trabalho para as crianças, né? Então, é importante a gente levar isso muito a sério. E é através do brincar que a criança aprende. Então, e essa é uma informação muito importante para os pais. Por exemplo, quando uma criança é pequena, né? Lá um bebezinho que está aprendendo a falar. Como é que um bebê aprende a falar? Ele não vai aprender a falar se ele tiver um pai e uma mãe que fizer assim: filho, fala copo, fala caneta, fala tiara. Porque eu já atendi muitas famílias, muitas crianças com atrasos na linguagem, e eu percebia nas sessões, onde os pais estão juntos, que é assim que os pais fazem. Não todos, né? Estou dizendo que alguns. Mas então, só Sim. para deixar claro, é assim que uma criança aprende a falar. A questão do caminhar também, né? A gente não vai ensinar a criança a caminhar. A gente vai dizer, bota um pé na frente, bota um pé atrás, agora te equilibra. Não é uma coisa teórica, não é uma palestra que a gente faz para uma criança. Então, tudo que a criança for aprender, e o aprendizado inicia desde os primeiros dias de vida, na verdade, desde quando o bebê está na barriga da mãe, ele vai acontecer de uma forma lúdica. E eu vou explicar de que forma agora. Tudo bem, Ana? Quer ficar aqui pertinho? Precisei dar uma paradinha, porque meu pequeno aqui do meu lado estava dando umas. Tranquila. A gente entende. Outro dia a minha participou aqui também. Ela me chamava mãe, mãe, mãe. Aí só aparecia a mãozinha dela me puxando. Ele participar, né? Qualquer coisa, tu tá por aqui. Oi, fala. Porque eu ia mostrar, mas não precisou. Gente, então o que que eu queria comentar a respeito de quando inicia o brincar? Eu acho isso fantástico a gente analisar isso, porque o brincar ele não é inato, gente. Ele não,
A criança nasceu e não é que ela vai sair brincando. Tanto é que algumas crianças têm dificuldades para que isso surja, tá? Algumas crianças que a gente atende na clínica, principalmente aquelas que apresentam mais dificuldades no aprendizado, né? Crianças com atrasos mais severos no desenvolvimento, algumas não conseguem brincar. E muitas vezes é no atendimento psicopedagógico que a gente vai auxiliar essa criança, a gente vai trazer recursos para que o brincar comece a acontecer na vida dela. Eu fiz aqui anotações a respeito do início do brincar na vida de um bebê, para a gente poder entender como é importante a gente estar atento a respeito de como ele vai surgir na vida de uma criança. Porque, na verdade, quando um bebê nasce, o falar não é inato, o caminhar não é inato, o brincar não é inato. Essas questões todas que se referem ao aprendizado humano, a criança não vem com o chipzinho pronto aqui, ó. Ela vai, quando tiver 1 ano de idade, ela vai começar a falar. Quando ela tiver 7, 8 meses, ela vai se interessar por brinquedos. Isso não se dá de uma forma automática. Ela vai precisar contar primeiro com um ser humano, que no caso seria a função materna, quando o bebê é bem pequenininho, é que vai iniciar esse brincar, essa ludicidade, essa linguagem, né? Convocando a criança para este brincar que mais tarde vai surgir. Então, eu até fiz uma pequena listinha aqui, que eu vou tentar falar de uma forma bem prática. Qualquer coisa, tu vai me ajudando aí, Sim. Elisângela. Eu coloquei assim, ó, que o bebezinho, logo que ele nasce, assim, quando a mãe, ela tá bem emocionalmente, quando ela tá conseguindo estar inteira com o seu bebê, no momento que a mãe vai trocar a fralda do seu bebê, ela vai trocar a fralda e ela não troca de uma forma mecânica. Ela não vai lá, pegou aqui, tô com o ursinho aqui, peguei, vou lá, troco, tá. Nem olha direito para a criança, troca a fralda, bota lá e tal, depois, né? Depois segue. Se a mãe está bem emocionalmente, ela vai, durante essa troca de fralda, durante o momento do mamar, durante o momento do banho, ela vai estar brincando com essa criança, ela vai estar falando, mesmo que ela não entenda que falar com um bebê é importante. Mas Vai é estar algo que ela não usando estímulos, né, Laura? E essa brincadeira causa estímulo e espelha, a criança se espelha nisso, né? e que as coisas começam a acontecer. Por isso que quando algumas mamães passam pela depressão pós-parto, por exemplo, opa, uma gatinha passando pela tela. Ai, meu Deus. Quando as mamães passam pela depressão pós-parto, a gente observa que algumas não conseguem fazer essa interação com o bebê, por isso da importância delas terem essa ajuda, para que Ok. tão logo possível consiga se conectar com o seu bebê, porque é ali que tudo inicia. Então, a mãe troca a fralda, a mãe, o pai, enfim, né? Mas a função materna, especificamente no início, mais com a mãe relacionada a essa questão dessa linguagem que vai se estabelecer. Então, ela troca a fralda e ela brinca, e ela morde o pezinho, morde a barriguinha. Ai, meu bebezinho, minha barriguinha gorda, morde a mãozinha. Dali um pouquinho, de tanto a criança experimentar essa sensação com a mãe, esse contato com a mãe, aos pouquinhos a criança vai percebendo, opa, eu tenho um corpinho aqui, né? Então ela vai descobrindo o seu corpo, porque isso também não é algo automático, né? Então ela vai olhando a mãozinha, começa a mexer o pezinho na hora da troca da fralda, quando ela tá deitada no chão. Aí ela começa a erguer o pezinho, tentar colocar na boca, começa a mexer a barriga, possa fazer cosquinha nela e bota a mãozinha na boca. Então ela começa a brincar com o próprio corpo, né? Depois que ela já experimentou bastante isso, e a mãe estiver atenta e começar a oferecer objetos para a criança, um mordedor, uma bolinha, sempre brinquedos o mais simples possível, né? Então a mãe vai ofertando esses objetos e a mãe junto com esse bebê, e esse bebê vai começar a se interessar pelos objetos e consequentemente o brincar vai começar a surgir. Mas é importante que existam esses primeiros momentos junto com a sua mãe ou a pessoa que exerce a função materna. Senão a gente observa crianças com uma lacuna bem grande
E eu já atendi algumas crianças na clínica com 2 anos de idade, 3 anos de idade, que quando viam uma caixa de brinquedos, alguns brinquedos simplesmente não sabiam o que fazer, né? Não conseguiam E, entender. e a fala acontece do mesmo jeito, né, Laura? Porque o brincar, ela aprende brincando e com a interação do pai, da mãe, dos cuidadores, né? E a questão do surgimento da fala, dessas outras competências, acontece do mesmo jeito, né? Às vezes a gente vê que a criança não fala, mas aí ela também não tem adultos que conversem com ela, que cantem com ela, que brinquem com ela, né? Assim, que Exatamente. desenvolva o verbal, né? Exatamente. Eu já acompanhei também alguns casos de crianças com atrasos na linguagem e quando conversando com a família relatando, né, que quando a criança era muito pequena, bebezinha, se colocava naquelas cadeirinhas que geralmente as escolas de educação infantil têm, as creches, onde tu põe um Uhum. cinto e fica se balançando, né? Então ela fica ali, a mãe fica balançando com o pé e a televisão ligada para a criança. Gente, isso alguns pais podem pensar que daqui a pouco, na televisão tem um desenho muito legal onde eles ensinam as cores. A criança não vai aprender com a televisão, gente. Não é com a televisão que a criança aprende. Porque eu já escutei isso de pais dizendo que o filho aprendeu a dizer obrigado, com licença, porque num desenho animado eles falam isso. A criança não aprende Uhum. com uma máquina. Ela vai aprender as boas maneiras se dentro da casa dela ela escuta a sua família dizendo com licença, obrigado, no dia a dia. Porque é assim Sim. que nós humanos temos, em situações reais. E se tratando de criança pequena, muito mais. Ela não tem condições de aprender com uma televisão, né? Então, isso é um grande equívoco também que eu escuto às vezes dos pais. Deixa eu ver o que E o mais eu coloquei que, aqui. e o que eu acho que a gente tem que chamar a atenção também dos pais é que aquela criancinha que a gente tem ali, que a gente teve, agora tu estava falando, eu estava me lembrando dos meus filhinhos pequenos, né? Então, a gente tem que pensar que eles são um serzinho que está em desenvolvimento e que a todo momento a gente está mudando o cérebro dele, a gente está acomodando mais conhecimento, acomodando mais, agregando mais o repertório deles, né? Então, às vezes a gente fala assim, agora que tem inúmeros estudos da neurociência, então a gente fala sobre os neurônios de espelho, né? E a gente fala que até os 3 anos de idade, 2 anos e pouquinho ali, então é o período de boom no desenvolvimento, né? Então ofertar mais coisas para eles, né? Eu sou muito apaixonada pelo trabalho da Maria Montessori. Eu acho que eu até tenho um livro aqui comigo que eu estava lendo que traz muito, né? Então, a gente oportunizar a criança a ter contato, a desenvolver, a dar oportunidade de aprendizagem para a criança, né? Acreditar nela, na autonomia dela, e através disso, dessa atitude, a gente vai criar eles seres mais empáticos, porque a gente vai ter a paciência de esperar ele fazer uma coisa que a gente faria em segundos, né? Então, e eles se sentirem pertencentes, né? Porque às vezes a gente também tem uma casa toda inacessível para nossa criança e a gente passa o tempo inteiro xingando, brigando, não costa nisso, não mexe naquilo. Eu queria muito falar sobre isso, Elisângela. Eu tenho anotado aqui, ó, que eu fiz uma anotação aqui para os pais entenderem, os pais que estão nos escutando, né? Mas que tipo de brincadeiras, porque agora na quarentena eu tenho escutado muito nas redes sociais, ai, mas o que que eu faço com meu filho? Que brincadeiras? Desde o início da quarentena, teve um primeiro momento que eu pensei, não, eu vou preparar umas brincadeiras, mas para mim não está fazendo muito sentido isso, porque o que que eu observo, assim, que eu acho que esse é o momento para as crianças respirarem, gente. Respirar no sentido chega de empurrar tanta coisa pronta para elas, né? Elas já têm bastante isso na escola, com a escolarização, que é cada vez mais, assim, bastante conteudista, né? Então, que elas possam, nesse período da quarentena, ficar em casa e descobrir no quarto delas, eu tenho certeza que se a gente deixar as crianças em paz, elas vão descobrir coisas que elas nunca fizeram dentro do quarto delas, né? Ou então na casa, podendo explorar o sofá, deixar a criança pular como se fosse uma cama elástica, né? Fazer coisas diferentes, pular em cima da cama.
E eu tô falando isso porque eu sei que tem algumas famílias que não suportam essa ideia de uma criança pulando em cima da cama, mas Deus me livre, isso é uma coisa inconcebível. E eu não consigo entender o porquê. Porque vai pra cama, eu acho até que nem é isso que os pais pensam, acho que é pela agitação, eu não consigo entender muito É bem. pelo fato de acompanhar às vezes, né? Até pelo fato de acompanhar, porque eu vejo assim, ó, que por que que também se joga tão pouco com as crianças? Que o jogo de tabuleiro seria uma coisa tão legal de fazer em família. E eu trabalho aqui numa empresa que trabalha com isso, que é a ginástica cerebral, e a gente vê que as crianças não jogam, não sabem jogar e não sabem perder. E aí a gente nota que acreditamos que é pelo fato de ter que acompanhar às vezes, que não tem aquele tempo para ficar junto, entende? Às vezes está ali na cama pulando, é difícil deixar a criança sozinha, então tem que acompanhar, né? Razão, tem razão. E aí eu queria falar sobre os bebês. Uma dica para os pais, assim, do que é importante para um bebê para ele se desenvolver de uma forma adequada. Vocês jamais vão me escutar falando de tipos de brinquedos, porque para mim isso nunca foi importante, nunca. Eu trabalho há 15 anos em clínica com crianças com dificuldades de aprendizado. Os brinquedos assim específicos para tal atividade, nunca fui no meu ponto, para mim, para o meu trabalho, isso nunca foi importante. E o que eu gostaria de mencionar aqui, o que eu considero, eu, Laura, considero importante para os bebês que estão dentro de casa nesse momento de quarentena. Que a gente deixe essas crianças explorarem a casa. Porque a casa para um bebê, eu não sei se vocês se lembram quando a gente era criança, quando a gente olha, quando a gente olhava para uma casa e a gente achava ela gigantesca. Não sei se você já aconteceu isso. E aí a gente se torna adulto, a gente olha para a mesma casa, seja nossa, de um vizinho, de um lugar que a gente passa agora e pensa, cara, como é que essa casa não é tão grande quanto era aos meus criança? Para um bebê, gente, uma casa, um apartamento, por menor que seja, é um parque de diversões. Então, eu acho que isso é uma boa notícia que eu trago para os pais nesse período de quarentena, que devem estar se perguntando o que fazer com meu filho. Se o seu filho é um bebê, simplesmente deixa ele explorar a casa. De que forma? Se o bebê já engatinha, pois vamos ficar perto desse bebê e deixar ele fazer, deixar ele explorar. Aonde que ele quer mexer? Ele quer numa gaveta? Pois bem, vai lá na gaveta. Vamos permitir isso, gente. Porque essa frase que tu mencionou agora há pouco, Elisângela, isso não pode, para com isso, não faz aquilo. Gente, isso dentro de algumas famílias é quase que um ritual e é algo que algumas crianças escutam constantemente. E isso é podar, gente, o desenvolvimento, é podar a questão cognitiva das crianças, a inteligência. Criatividade. É, eu sempre digo para as famílias assim que as crianças não deveriam ouvir o que elas não podem fazer, elas teriam que ouvir o que elas devem, o que elas podem, né? A gente dá ideias e não dizer, porque eu tenho uma professora que ela diz, né, que se eu disser assim para vocês não pensem num chapéu, o que que todo mundo vai pensar? Num chapéu. Numa criança, quando a gente pegar e dizer para ela assim, não mexe naquilo ali na estante que a mamãe não quer. Ela, de repente, nem estava prestando atenção naquilo, mas aquilo ali chamou a atenção dela agora que a gente falou, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Eu me lembro que quando meu filho nasceu, a gente tem, logo que eu acho que é importante os pais estudarem para ser pais. Isso é uma coisa que depois que eu fiz a minha pós, que eu comecei a trabalhar nesse universo, eu tenho para mim como um mantra, né? Então eu acho importante. Quando eu tive o meu filho, na época eu me lembro que eu tirei tudo que ele pudesse quebrar, enfim, que ele pudesse. Aí me disseram assim: ah, mas não é tu que tem que adaptar a casa tem que se adaptar. E eu já acreditava que não, que eu tinha que me adaptar à nova rotina, que quando fosse importante eu colocaria de volta. Então a gente tem uma pressão também das outras pessoas que também não entendem muito em cima da criança, né? Então a gente ouve muito palpite. Ah, não, mas ela tem que se adaptar. Não, tu não pode deixar. E parece um pouco permissivo a gente retirar algumas coisas da casa ou transformar a casa, né, para a criança
para se tornar mais acessível, porque afinal de contas a criança mora na casa, ela faz parte da casa, ela precisa se sentir pertencente. E no momento que a gente tem uma sala ou um local que ela não pode utilizar, que não pode mexer, não tem sentido para ela, né? E tu sabe que eu estava pensando na tua fala agora, inclusive a questão, como é que uma criança vai aprender desde muito cedo, desde bebê? Não quando a gente vai lá e tira tudo, ou então ela vai encostar, a gente bate na mão dela. A gente tem que deixar ela experimentar, chegar perto, e aí, aos pouquinhos e falando, gente. E isso funciona porque eu experimentei com meu filho. Quando meu filho era bebê, foi assim que eu fiz, e eu fiquei muito feliz, assim, de perceber que tudo que eu tinha estudado até então fazia totalmente sentido na prática, porque de fato isso é possível. O bebê aprende desde muito cedo as coisas que ele pode e não pode, desde que ele vai experimentando. Agora, se eu tiro tudo, ou então eu digo tudo que não para ele, sem ele fazer essa experimentação, aí a gente vai ver crianças com 6 anos de idade, agora eu estou falando de outras questões. 6 anos de idade que quando está na rua, por exemplo, ela não tem noção ainda de que ela está na calçada, ela chegou no cordão, ela tem que esperar, olhar para os lados para ver se pode atravessar a rua. Ela não consegue ir criando essas noções de perigo. Estou falando fora de casa, mas isso vai se aprendendo dentro de casa com outras situações também. Em casa um exemplo bom é o fogão a lenha, né, Laura? Aqui no interior a gente usa muito fogão a lenha, mas eu usava quando eu morei em Viamão muitos anos e eu usava bastante. Então eu tinha muito medo que meu filho se queimasse no fogão a lenha. Então quando ele era bebezinho, já estava caminhando, se aí se equilibrando, eu cheguei com a mãozinha dele perto para ele sentir o calor. E aí eu mostrei para ele que ali ele ia queimar, que tinha o perigo. Eles nunca, nenhum dos dois, nunca se queimaram. Nem no fogão, nem na lareira. Então, isso é um exemplo mais, né, grotesco que a gente diz, mas é um exemplo real, sabe? Que a gente vai mostrar. E eles entendem tudo que a gente fala. Às vezes a gente não conversa muito, né? Aquele livro O Cérebro da Criança, o Daniel Siegel, ele fala bastante disso, né? Que a gente tem que falar e deixar as crianças falar para a gente, mesmo quando elas não falam, quando elas só tem, sai aquele balbucio, porque elas estão querendo mostrar alguma coisa que aconteceu e a gente tem que dar sentido para aquilo, né? Então, sempre conversar muito com eles e explicar. Show, legal. Aí eu queria falar também, então a gente já falou um pouquinho sobre os bebês, né? Sobre deixem os bebês explorarem a casa. Só que, claro, vai precisar que os pais estejam juntos. Mas é importante lembrar que essa primeira fase da infância, até aproximadamente os 3 anos de idade, eu quero reforçar o que tu já mencionou, a questão da plasticidade cerebral. O cérebro está a milhão, gente. Esse é o momento de investir numa criança. Quando eu digo em investir, não é enchê-la de atividades extracurriculares para serem feitas. Já colocar no balé desde muito cedo, inglês, não é isso. Para mim, no meu ponto de vista, o que é mais importante é um pai e uma mãe presentes. Com tempo de deixar ela com tempo, sem aquele estresse que está sempre na corrida, com tempo de ter alguém observando ela fazendo descobertas, com tempo de estar junto. Porque se eu deixar uma criança pequena durante muito tempo, por exemplo, na frente de uma televisão parada, vale lembrar que o tempo que ela fica em frente à televisão parada, os seus neurônios também estão parados. Eu acho que isso é importante os pais saberem. Que não é brincadeira, isso é bem sério. Nossa, que legal. Eu vejo. Tá. Ai, meu Deus. Gente, acabou de aparecer uma catapulta aqui em cima da minha cabeça. Agora achei que ia cair em cima do. Deus. Meu Deus. Vida real, vida real. Isso aí. Falamos sobre os bebês, eu queria falar sobre as crianças um pouquinho maiores, né? As crianças, por exemplo, até 6 anos de idade, o que eu considero muito importante, assim, brincadeiras que envolvam a movimentação do corpo, né? Quando, agora, nesse momento, ainda não dá muito para ir para os parques, enfim, mas vou dar um exemplo de quando uma criança vai num parque, né? E aí tem aqueles trepa-trepa, daí tem o balanço, daí tem o escorregador, a escada para subir.
Deixem essas crianças experimentarem. Eu vejo pais e mães com muito medo que as crianças se machuquem, que se quebrem, e eu vejo que justamente essas famílias que têm muito esse medo passa para a criança se torna totalmente frágil, e quando vai na escola, são justamente essas crianças que mais se machucam quando vão para o parquinho, porque aí elas não têm ainda essa desenvoltura. E essa desenvoltura corporal é muito importante para quando a criança chega no processo de alfabetização formal, ali por 6, 7 anos de idade. Então, muita experimentação do corpo. E dentro de casa, nesse período da quarentena, também dá. Tem muita coisa para fazer. Fazer cambalhota, fazer pirueta, né? Que nem o Jorge, ele está dizendo aqui que ele faz isso. Dá para inventar muitas brincadeiras. Dá para. Nós Eu tinha feito um e-book no começo assim da quarentena pra gente para distribuir para quem quisesse, assim, que várias mães me pediram, como tu falou. E aí uma das brincadeiras que eu coloquei lá foi o bailinho, porque é uma coisa que eu adoro. Eu adoro música e eu não gosto de TV ligada para outras coisas. Não vejo política, não vejo quase nada. Então eu boto ali uma música e a gente todo mundo adora. Meu filho faz violão, gosta, enfim. E a gente faz bailinho. Eu adoro fazer eles dançar. Assim, proporcionar isso, né? E a importância que é o nós pais mediar, porque às vezes se a gente deixar, vai ser mais tranquilo e mais cômodo para nós dar um tablet na mão deles, deixar eles lá no sofá. A gente não vai precisar mais nem chamar só para comer e olha lá, porque vamos ter que só dar uma brigadinha para eles saírem para comer, né? E a importância que é da gente mediar e estar ali junto, e estar presença e falar e enriquecer eles, né? Porque embora a gente fale que eles até os 3 anos é o boom do desenvolvimento, a gente sabe que a gente está todo o tempo modificando, né? A neuroplasticidade já explicou que até o fim da vida a gente aprende, e principalmente até a adolescência também tem um período mais propício para eles aprenderem, né? Então, e a gente nota que a questão da alfabetização pesa bastante nessa época, as crianças que brincam menos, né, Laura? a Pesa gente bastante. observa muito nítido nas crianças que apresentam dificuldades de aprendizagem, quando a gente vai analisar como é que é a rotina dessa criança em casa. Ela brinca, como que ela brinca, do que ela brinca. Isso é muito nítido, gente. É muito nítido, porque a gente tem visto, eu até fiz uma anotação aqui com relação a isso, que eu tenho visto crianças adoecendo muito cedo, adoecendo de problemas de saúde, que antigamente, alguns anos atrás, eram doenças que cometiam pessoas idosas. E agora nós temos crianças com problemas de obesidade, com problemas na estruturação óssea, que tem muito a ver com a alimentação e tem a ver com a falta de movimento também, e outras questões de saúde, questões emocionais, crianças com depressão, gente. Isso a gente não via há um tempo atrás, crianças com depressão. E aí faço um paralelo a isso, lembrando que o brincar é terapêutico, gente. Então, jamais enxergar uma criança dentro de casa, agora nesse período da quarentena, brincando e pensar, meu Deus, ela não está fazendo nada, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa com ela, eu preciso matricular ela em alguma coisa online, eu preciso que ela faça algum curso disso, algum curso daquilo. Não, gente, se a criança está brincando, isso é terapêutico para ela. Terapêutico a nível, pensando na questão emocional, é importante para a questão do desenvolvimento, é importante para tudo, no geral, do desenvolvimento de uma criança. Então, eu gostaria de dizer para os pais poderem se acalmar um pouquinho, essa angústia que nós adultos temos de querer entregar coisas prontas para a criança, né? Né? Eu preciso dar coisas para o meu filho, eu preciso dar atividades, né? Tu mencionou aí a tua ideia do bailinho, que eu achei fantástico. E se a gente chegar para a criança e falar assim, ó, bem na parceria, pai e mãe, o que nós podíamos fazer hoje de noite, uma coisa bem legal. Deixa a criança dar ideia também. Não só os pais se preocuparem o que fazer, né? Monta aí uma rotina com a criança, pede para ela dar sugestão. A gente não precisa só nós estarmos quebrando a cabeça e pensando, né?
e entregar tudo prontinho, porque muitas vezes não é isso que ela quer. E aí a gente não dá É, espaço para se colocar. isso é verdade. Aqui a prof. Beatriz colocou que a capacidade de atenção se desenvolve através do brincar, nada mais sério que crianças brincando. Então a gente vê quando eles estão brincando aquela atenção concentrada, né? E aí eu vi hoje uma psicóloga dizendo que não é para a gente chamar a criança. Oi, Jorge, tudo bom? Que não, que é pra gente interromper o mínimo possível, né? Às vezes a criança tá ali concentrada e tá o pai e a mãe chamando. Ai, vem fazer tal coisa, não faz, sabe? Então a gente intervir menos, a gente precisa ter aos poucos ir se tornando desnecessários, né? Mas e outra coisa que a gente observa muito, Laura, é que através do brincar a gente vê como que a criança tá emocionalmente. Porque às vezes a gente tá ali analisando, a criança tá ali brincando, mas ela tá brigando, ela tá xingando, ela tá. Opa, é um sinalzinho de alerta, tem algo que não tá legal, então a gente já tem que. Aí a criança, ou a criança tá ali brincando numa paz de espírito, então a gente tem uma noção de como que aquela criança tá, a gente espelhando o que ela tá fazendo ali na hora que ela tá brincando, né? Isso como tu diz, é terapêutico. Bem importante lembrar também, se tem pais nos escutando, que na clínica, quando a gente atende crianças, é através do brincar. Porque eu já escutei inúmeros pais que tiravam as crianças do atendimento psicológico e vinham buscar o meu atendimento psicopedagógico e vinham com essa queixa. Ai, tu sabe que lá na psicóloga queria, na Pra fulana de brincar. tal? Tava. Aí eu dizia para eles, ah, eu sinto muito, mas aqui a gente vai brincar. Verdade. Mas tu sabe, Laura, que isso eu. Né? Aham, Tanto a isso, quanto no momento terapêutico. Vai se dar através do brincar. isso. E tu sabe que é isso que eu tô notando as queixas dos pais agora na quarentena. Porque as profs da educação infantil, elas estão mandando brincadeiras, elas estão mandando histórias, e os pais estão achando bobo. Sabe, tem alguns pais que chegam e querem que a criança aprenda letras, a contar números, mas e como é que ela vai contar? Como é que ela vai aprender as letras? É através da brincadeira que a gente vai realizar com elas, através dos sons, através dos bichinhos, sabe? Então, proporcionar isso para elas, né? E a gente nota que a gente já viu isso, né? A gente vai brincar com a criança na clínica e já aconteceu comigo também. Os pais, eles levam o brincar como um banalizado, né? Meio banalizado na nossa área, assim, né? Uma perda de tempo, né? E na verdade não é. E a Antes da... gente. Oi, pode Aí falar. fala. Não, eu ia dizer que quando a gente tem uma brincadeira, uma única brincadeira, ou um único brinquedinho ali na clínica, a gente pode explorar ele de umas 20 maneiras. Eu fiz um curso de autismo agora para trabalhar o Denver, e o Thiago, o Thiago lá do Instituto Farol, ele disse, se vocês não tiverem 20 brincadeiras com o mesmo, se você for brincar com um lápis, você tem que ter 20 maneiras de intervir com esse lápis, senão você não sabe brincar. E é bem isso, sabe? Quantas coisas a gente pode explorar no mesmo brinquedo. Verdade. Antes de seguir aqui com o meu raciocínio, que eu imagino que daqui a pouco a gente já tem que ir encerrando, né? Porque a live é só de Sim. 1 hora, eu acho. É. Eu estou muito feliz que a Beatriz Ferronato, né, psicopedagoga lá de Casca, está nos acompanhando. Querida, tudo bom? Que saudade de ti. Estou Ela é muito uma feliz que ela está. linda. Ela tá Sim, sempre aqui nas minhas lives. Ela é um amor. A minha madrinha. querida. Ah, é? Que legal. Deixa eu ver o que mais que eu tinha para finalizar. Deixa eu ver o que mais, tá? A questão da recomendação, acho bem importante mencionar aqui com o pessoal com relação a tablet, celular, televisão. Existe uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria que comenta que até os 2 anos de idade que a gente não ofereça nenhum tipo de eletrônico para a criança. Não há necessidade de apresentar uma televisão, gente. Eu sei que em alguns momentos a gente pensa, não, mas ele vai ficar intertido, né? Às vezes corre-se o risco, gente, de a gente colocar um bebezinho ali de meses, que eu já acompanhei muitos casos,
A gente coloca um bebezinho de meses de idade na frente da televisão, alguns ficam, alguns se acomodam aí, e os pais acabam achando isso tão cômodo que isso acaba entrando na rotina. A criança fica muitas horas em frente à televisão, gente, isso acarreta um transtorno assim violento no desenvolvimento de uma criança, porque ela fica abandonada. Essa é a palavra que precisam entender, que é grave. A criança fica abandonada quando é um bebê em frente a uma televisão. Isso é abandono, é abandono. Então, é bom a gente não se acostumar com isso, porque corre o risco daqui a pouco a mãe perceber, o pai, né? Ah, tô trabalhando em casa, coloquei o bebê na frente da TV, ele ficou. Ah, daqui a pouco vai colocar na segunda, depois na terça, na quarta. Quando tu vê, entrou na rotina e tu se perdeu. E aí, quando tiver 2 anos de idade, tu vai procurar ajuda, porque o teu bebê começou a apresentar, ou melhor, não tá falando, não tá brincando ainda, e aí vai ter que buscar ajuda, né? E algumas vezes a gente observa que acarreta, assim, um transtorno bem sério no desenvolvimento. Bem É. sério mesmo. Então, é E a importante o gente, que tu falou, deixa eu só finalizar, depois falo. sim, O que tu mencionou, o quanto tu acha importante os pais estudarem para serem pais, eu concordo contigo. Porque a gente precisa entender minimamente o que uma criança precisa. Eu preciso ter consciência, quando eu vou ter um filho, que enquanto ele é bebê, eu vou precisar trabalhar menos. Eu tenho que ter essa consciência. Eu não tenho como, né? Eu, mãe, então engravidei, meu bebê nasceu. Bom, em 15 dias eu vou voltar a trabalhar, porque eu sou profissional liberal. Bom, e aí? E aí você teve um filho para quê? Para dizer que teve um filho. É importante entender o que que é um bebê de 15 dias de vida. Isso que eu estou falando é muito corriqueiro, principalmente com profissionais liberais, que daí não tem a questão da licença maternidade, quando tu tem uma carteira assinada, né? É muito comum acontecer com 1 mês de vida, a mãe volta a trabalhar e esse bebê passa a ficar todo dia com uma babá. E ele simplesmente perdeu totalmente a referência da mãe, que é quem deveria exercer a função materna para um ser humaninho que ainda nem se enxerga separado da sua mãe. Então, olha a gravidade disso. Olha a gravidade que é para um bebê se deparar com uma mãe que não está disponível para ele, que ela tem que voltar para o trabalho. Então, que a gente possa entender, né? Acho que é importante a gente cada vez mais falar isso para as pessoas, para os pais, para aqueles que pretendem ser pais, saberem que por um tempo a gente precisa ter uma presença muito mais efetiva enquanto se tem bebês dentro de casa, né? Crianças pequenas. E gradativamente a gente vai voltando a um ritmo moderado de trabalho, né? Então, só queria deixar esse recado que eu acho que é bem e isso é importante. muito sério, sabe? Até a Bea colocou aqui, né, que isso é muito sério, porque eu fiz um curso ano passado e eu me lembro que eu teve uma instrutora de música que deu uma aula muito bacana para nós, e ela disse que ela fica muito triste, assim, ela fez um curso nos Estados Unidos sobre música para criança, musicalização, que ela nota que essas músicas infantis também, que tem Galinha Pintadinha e, né, são hipnotizantes para as crianças. Os pais colocam ali e deixam os CDs rolar, na época CD, agora, né, esses vídeos no YouTube, enfim, e fica rolando, 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 e não agrega em nada e a criança fica. E realmente, cada vez mais a gente nota, não só em casa, né? Em restaurantes, a gente nota que as pessoas estão lá sentadas jantando e os bebezinhos estão lá no tablet, né? Então, isso é importante e precisamos ter um olhar muito atento para isso também. Uma coisa que eu acho que a família precisa é conectar através da brincadeira, sabe, Laura? Isso que era uma mensagem que eu queria deixar para os pais aproveitarem isso, porque esse tempo vai passar. Esse período que a criança está envolvida na brincadeira, que está envolvido com a família, vai passar. Então, a gente tem como compromisso e como obrigação em família de conectar, saber as preferências dos nossos filhos, né? Porque muitas vezes a gente se pega com
pais, com famílias que não sabem bem as preferências, sabe? Que não sabem bem o que que o filho realmente gosta, como é realmente o meu filho, né? Então, aí chega na escola, a professora fala uma coisa do filho, nossa, aquilo cai como uma pedra, porque não é a mesma criança que está em casa. Então, a gente tem que parar e olhar para isso, sabe? E só vai acontecer. Todas as vezes que eu falo aqui em vídeos na internet ou em casa, eu falo muito sobre conexão, né? Então, a conexão através da correção e a conexão através do brincar. Eu acho que isso é o que precisa muito nas famílias, né? Acho que para finalizar, eu acho que essa é a ideia que a gente quer passar, né? Ai, meu filho aqui estava falando junto comigo que ele quer deixar uma mensagem. Falar bem rapidinho. O que que tu queria dizer? Ah, ele esqueceu. Então tá. Eu acho que nós estamos finalizando já, né, Laura? Porque vai cair, senão. Tá, fechou. Certo? Então, Muito gente, obrigada. joia. E eu queria lembrar que uma frase, brincar é terapêutico, jamais é perda de tempo. E se os pais conseguirem desligar um pouquinho nesse período da quarentena de todos os problemas que nós temos, eu tenho vários, não sei vocês. E a gente conseguir brincar com o nosso filho no chão, isso é terapêutico para nós também. O lúdico é importante para também. Acho que Isso era é isso, gente. Isso aí. Esse rapaz que eu fiz o curso lá de Florianópolis, ele disse que o importante para o pai e para a mãe é sentar a bunda no chão e brincar. Isso é o. Então, essa é a frase, né? Mais grotesca, mas essa é a frase, né? E então, assim, ó, muito obrigado, Laura, por ter participado. Foi muito importante. Eu vou botar essa live, eu vou salvar ela agora, eu vou colocá-la no YouTube para as famílias ouvir. Vou sempre indicar. Obrigado, Beatriz. Muito, muito obrigado. Gratidão. Um beijo Obrigada. para todo mundo que nos ouviu. Tchau, Tchau, tchau. tchau.